A FEVEST Conceito 2023 acontece de 9 a 11 de agosto no Country Club, repleta de novidades. Os alunos do Senai Fijan Espaço da Moda traduzem a história de Nova Friburgo em grafite, bordado, xilogravura e várias outras técnicas. E a Pera Verde começa com uma necessidade de completar renda, né? Nós vamos ter também a Débora Moraes, da Pera Verde, contando a história dos 45 anos da empresa, que nessa FEVEST está lançando uma nova marca, a Brie. Eu sou Heloísa Marra, especialista em cultura de moda. Vem comigo começar a entrar no clima da FEVEST Conceito 2023. Com mentoria de Alexandre Ercovitch, Bruno Nova, ex-aluno do Senai, fez esse Tomara que Caia em couro com desenhos inspirados na arte da tatuagem, sua paixão. Renda e guipure bordado, arte maior da moda criada na ponta da agulha. Bordado, irmandade, arte feita no tempo das mãos. Porto do Rio, 1888. O maior porto de escravos do país. Pequena África escravizada. Por trás das cores e da beleza afro, a luta. Nos vazados da manga, o desenho de uma cultura brasileira e musical com funk na caixa. Seis metros de tecido off-white, mostrando a fábrica Filó, onde tudo começou. Mini bobinas colorem o cropped no look A Costureira, inspirado em Dona Ivone. Costureira da fábrica Filó, ela perdeu a visão e compensou com a arte da trova. As borboletas do vestido lembram a coleção de 35 mil espécimens de borboletas de Júlio Zarpe, doada ao Museu Histórico Nacional e destruída no incêndio de 2018. Flores. Tem símbolo maior de Nova Friburgo? Mangas oversize, o look ganha força na modelagem de pétalas em 3D do top sobre calça. A arquitetura do vestido é feita em papel, ilustrado pelos desenhos das rendas, uma doação do acervo ARP. Flores em 3D no look que homenageia a alta costura francesa. A fábrica Filó, o borboletário de Júlio Zarpe, fundador da fábrica, a reconstrução da cidade depois da tragédia de 2011, as flores, arte e moda recontam a história de Nova Friburgo no projeto Novos Talentos da Fijan Senai Espaço da Moda. 14 looks vão estar expostos na FEVEST, que vai de 9 a 11 de agosto de 2023. Eu estou aqui com a Milena, que é coordenadora de formação profissional, e eu queria saber de você, Milena, muito obrigada aí, antes de tudo, né, por ter aceito o convite, parabéns por esses trabalhos. Como é que foi esse desafio de traduzir em roupa a história dessa cidade?
Heloísa, primeiro é um prazer poder trabalhar junto com você. Você é uma pessoa que está aqui na escola, que inspira. E a gente, esse ano, 2023, a gente trouxe o desafio mais difícil de todos. Porque a gente tem a concorrência, né, pós-pandemia, o mercado digital, o e-commerce muito forte. Então a gente tem a concorrência muito forte, principalmente da China, e a gente parou para pensar, identificando assim, de que forma a gente leva essa contribuição para o polo, para a gente repensar de que forma a moda vence o desafio de uma concorrência internacional muito forte, muito pesada, muito estruturada e com preços muito, né, acessíveis, muito baixos. E aí a gente falou que só a arte e o design poderia ser capaz de fazer com que a gente vencesse essa concorrência. E à medida que o projeto foi se desenvolvendo, a gente entendeu o quanto seria importante olhar para a nossa essência, olhar para ver o que a gente tem de diferente, que a China nunca vai conseguir chegar perto dessa ideia. Então, o projeto ele foi grandioso, foi emocionante, foi desafiador, foi um projeto bem difícil, porque ele trabalhou com arte, com design, com criatividade, com beleza, mas assim, o resultado é incrível e a escola está muito feliz e os alunos saem realmente preparados para o mercado de trabalho. A Ana Carolina Fuli é responsável pelo projeto Reconstrução, que ela vai explicar aqui para a gente como é que aconteceu esse projeto. A gente pensou em representar a tragédia de 2011, porque foi um marco para todos os friburguenses e para todo mundo que acompanhou. Na segunda ONU, foi um dos maiores acontecimentos climáticos geotérmicos que aconteceu no país. Juntando esse acontecimento, fizemos a representação da tragédia de 2011 nessa peça, que é o mantô, feito de algodão cru. As partes mais importantes que aconteceram na tragédia, fizemos a técnica de xilogravura, pois ela tem uma história muito importante no Brasil. Foi trazida pela família real em 1808, veio da China e se espalhou mais na região nordestina. Eu estou aqui com o Fernando Fernandes e Fernandes, que é um dos autores do projeto que se chama Caminho. Isso. Fernando, você pode me explicar o conceito desse projeto? O nosso projeto surgiu com um desafio que foi proposto pela gente. A gente pensou em uma maneira de juntar todos os elementos de Friburgo, da nossa cultura, de cada um dos integrantes. E a gente tentou passar essa imagem, a gente recriou todos os desenhos. O desenho principal é na parte de trás, onde é um mapa. No centro tem o Senai Moda, onde cada um acabou se encontrando e criando amizade, e cada canto é um caminho. O meu tem o grafite que eu vejo no meu caminho, lojas e coisas diversas assim. E vocês também desenharam as professoras. Essa é a Audi e do outro lado tem a Lunanda. A gente tem aqui o sorvete. Sim. Né? Esse chapéu da onde? É de um anime. Ah. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito
como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. A história que eu trouxe aqui hoje, ela se confunde com a de várias empresas aqui de Nova Friburgo, que foram criadas por ex-funcionários da fábrica Filó. É a história da Pera Verde, que está fazendo 45 anos. E quem vai contar é a Débora Moraes. A Débora está à frente da empresa com o irmão, o Gustavo Marques Moraes, que é o presidente do Sindivest. A Pera Verde, além de produzir para grandes empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, está lançando nessa FEVEST a sua marca própria, a Brie. Obrigada, Débora, por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar perguntando, pedir para você contar, eu sei que são 45 anos, né? A história da Pera Verde. Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Como você disse, a história da Pera Verde se confunde com muitas histórias de Friburgo, né? Para começar, nós somos uma empresa familiar, que começou lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. E meus pais trabalharam na fábrica Filó, mas muito antes de terem confecção. E a Pera Verde começa com uma necessidade de completar renda, né? E isso tudo. E começou com o meu pai e com a minha mãe, que antes tinham tido uma sociedade com a minha tia, que era supervisora da Filó, né? E saiu da Filó, montou a confecção dela e tudo mais. Eles se separam, a sociedade, e meu pai e a minha mãe começam a Pera Verde. E Norma, né? a minha mãe é a Norma e o meu pai é o Moraes, que todo mundo conhece assim, e que estão até hoje na empresa, né? Você disse que eu estou à frente junto com eles, né? Não existe essa denominação de estar à frente sozinha, não. E além do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, nós temos os nossos braços dentro da empresa, né? Que são de grande importância para o andamento dela. Mas a Pera Verde começou, o meu pai e a minha mãe começaram a empresa, o meu pai vendia, fabricavam, e o meu pai ia para a Central do Brasil vender. E um dia chegou na fábrica, na porta da confecção, uma senhora com um carro cheio de tecido para cortar uma calça que hoje todo mundo conhece, que é a calça cós, que eu não sei quem fabrica mais, mas foi um ícone lá na calcinha e tudo. E essa pessoa trouxe esse tecido para cortar e o molde. Perguntou se eles cortavam. Eles cortavam, né, porque qualquer dinheiro que entrasse era muito bom. E eles cortaram. Uma semana depois, essa mulher volta com o carro com a mercadoria toda cortada e de que ninguém conseguiu costurar essa calcinha e pergunta se eles poderiam fazer isso. E eles disseram que sim. Né? E eu lembro a minha mãe me contando, me relembrando essa história, a minha mãe falou assim, eu fiquei apavorada, mas eu consigo imaginar a cara da minha mãe apavorada. E aí ela começa com a minha avó, que costurava roupa e tal, fazia minhas roupas de quando eu era pequena. Falou, não se apavore, a gente vai conseguir. E aí, acho que eram 2 costureiras que eles tinham, eles produziram essa calcinha e entregaram para essa mulher. E aí essa mulher começou a voltar toda semana com mais tecido para cortar e para fabricar. E assim começou a Pera Verde. Então, meu pai começou vendendo o que produzia na Central do Brasil. E depois vieram sacoleiras que já vendiam produto de Friburgo, né? E aí conheceram a confecção também e começaram a comprar. Depois papai tinha o Zezé das Calcinhas, que era um atacadão em Belo Horizonte e que foi um grande comprador, né? E ele comprava programado, tudo certinho, né? Vendia e recebia direitinho e tudo, né? E depois veio o Beto,
de Curitiba, que hoje quem está na confecção, nesse ramo de confecção, ainda lembra do Beto. Ele era um carioca que foi morar em Curitiba e tinha um grande depósito. E, infelizmente, faleceu, acho que há 2 anos atrás, mas era uma pessoa muito querida. O nome, você pode falar de onde vem? Como é que surgiu esse nome? Então, a gente tinha o nome de Evidência, e foi registrado e tudo. E quando um dia eles receberam uma notificação do INPE de uma marca feminina de moletom de São Paulo, reivindicando o nome Evidência. E ela tinha sido registrada 3 meses antes que a nossa Evidência. E aí eu lembro muito disso, eu era pequena, mas eu lembro muito porque foi uma tristeza e um desespero, porque assim, a Evidência já era conhecida, né? Aonde a gente estava. E vai trocar de nome, como é que vai ser isso e tal? E achar um nome para confecção era muito difícil, né? Até hoje, achar um nome para uma marca é muito difícil. É complicado. E aí a gente já tinha, na época que compravam etiqueta de adesivo para colocar nas peças com o tamanho, todo mundo usava uma maçãzinha, que era o que era vendido no mercado. E aí o meu padrinho sugeriu para diferenciar das outras marcas, fazer uma perinha que tem o formato de um bombom, e nessa perinha ela tinha uma calcinha. E ali tinha um número, né, o tamanho da peça e o nome, né, da empresa, que na época era Evidência. A gente usava a perinha para diferenciar da maçãzinha e criar uma identidade, né? E aí não conseguia nome. Eu lembro daquela lista de nome, né? E nada era aprovado, tudo já tinha, não era aprovado, e servia para outra coisa, não sei o quê. E aí, por que não coloca pera verde? Já usa a perinha mesmo na etiqueta e tal. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho.
Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Você é fonoaudióloga, se formou em fonoaudiologia, né? Trabalhou 14 anos em fonoaudiologia. Como é que foi mudar de profissão, de repente, assim, quer dizer, depois de 14 anos? O que fez você decidir isso? Eu acho que o filho de confeccionista diz que nunca vai trabalhar em confecção. Pelo menos na minha época, na minha geração, eu acho que muitos falavam isso, né? Só que a gente, quando era pequeno, tinha aquela montanha de calcinha embalada e que a gente ajudava a pôr durex no final do dia, né? Porque o trabalho estava dentro de casa, né? E você cresceu ali, né? Cresci ali. Nós crescemos dentro da confecção. Eu não lembro da minha vida sem ter a confecção perto, né? Sem ter a costureira perto da gente. E nada disso. Lembro de costureira amarrar meu cabelo para eu ir para a escola, de dobrar a manga da minha camisa para ir para a escola. Trabalhei como fonoaudióloga por 14 anos. Não deixei a fonoaudiologia até hoje. Hoje meu serviço é voluntário. E quando me perguntam o que eu sou, eu sempre penso o que eu sou. Porque eu não quero deixar de ser a fonoaudióloga, mas hoje eu exerço outra função, né? E essa virada de chave foi acontecendo aos poucos. Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenho, sempre gostei de arte, mas como hobby, né? Nunca foi minha profissão. Até hoje eu desenho e pinto por hobby, por gostar. Mas eu cresci vendo a minha mãe, que não tinha estudo para fazer aquilo, e fazendo. A minha mãe tira qualquer desenho de um papel e te entrega uma peça pronta. E isso parece mágica, né? E a gente gosta de ver, né? E a gente passa a gostar. Então, eu comecei a gostar um pouco da modelagem, aprender com ela. Só que ela fala assim para mim: precisa aumentar 1 centímetro. Eu falo para ela: precisa aumentar 1 centímetro. Ela vai, risca o negócio, pode medir, tem 1 centímetro. E eu não, tenho que usar régua. Eu sou mais acadêmica. Ela não, ela é de olho. Mas eu cresci dessa forma, né? E isso fica na gente de uma forma ou de outra. Não tem como você se distanciar. Chegou um ponto de envolvimento que eu tive que escolher, né? Porque ou exercia bem a fonoaudiologia, até porque eu era funcionária, então eu tinha ponto para marcar, horário a cumprir e tudo mais, ou eu exercia a minha função de hoje, né? Que eu faço eu faço a parte comercial, mas eu faço desde o desenvolvimento até a aprovação da peça. Você podia falar da Bri, da nova marca aí? Então. Da Pera Verde? A Bri foi lançada há um tempo atrás. A gente não conseguiu seguir com a Bri, porque a gente tem uma demanda de clientes que a gente precisa atender. E mão de obra hoje é um calo no pé do confeccionista, porque é difícil, né? E aí a gente não conseguia, né, ter tempo para levar a Bri adiante. E a Bri está sendo lançada na FEVEST. Gustavo, quando assumiu o sindicato, dos desejos dele e do grupo que está com ele, né, era de que a FEVEST voltasse aos tempos de ouro da FEVEST. Então, não tinha como a gente não participar, né? Tanto em apoio ao Gustavo, à direção hoje do Sindivest, como de lançar a marca, da marca ser vista, né? E de uma outra forma.
Então, a Bri vai ser lançada na FEVEST com uma coleção que eu acho que a principal adjetivo dela é a versatilidade. Trabalhar com todos os clientes que a gente trabalha hoje, que a gente tem na Pera Verde, mostrou pra gente que a lingerie ela pode ser mais do que uma lingerie. Né? E o mundo vem mostrando isso. Né? Nos últimos desfiles de Paris, a gente vê a renda voltando com muita força, as transparências voltando com muita força, seja ela na seda, seja ela no tule. Então, eu acho que a Bri vem para isso, né? Tem outras marcas que fazem isso também muito bem, mas a Bri vem com esse desejo de mostrar a lingerie de outra forma. Que nome, por que o nome, Bri? Por que vocês escolheram esse nome? Então, como eu disse antes, é muito difícil escolher nome de marca, né? E eu acho que ela tem que ter uma história e tudo mais. E eu gosto muito de ler, né? E eu sou fã da literatura inglesa e da literatura nórdica. Na literatura inglesa estão os romances, e na literatura nórdica eles abordam muito os seres fantásticos, né? As lendas. E o exemplo disso é Game of Thrones, né? Senhor dos Anéis, são literaturas nórdicas. E Brienne é um nome muito comum na literatura nórdica, que é um nome feminino de muita força, né, e de muita força. São mulheres que nas histórias são fortes, né? E Brienne era complicado, né? Então, e o diminutivo de Brienne é Bri. E aí eu pensei, cara, Bri, B-R-I-E, não vai funcionar, porque vão ler de diversas formas. E um outro jeito da escrita dela é o B-R-E-E, né? Então o Bri vem daí. Você falou uma coisa que eu achei super importante, né? A lingerie aqui não surgiu do nada, a gente tem uma história, né? Eu queria que você falasse disso, né? Que como é importante, né, essa tradição aqui. Friburgo não é uma história solta, não é um ponto solto. Né? A gente tem que ter a coragem de saber da importância de Friburgo, né, do polo de Friburgo. E essa história de filó, de colonização, que vem junto com a nossa colonização e tudo mais, né, a própria harpe, né, são histórias que não podem ser esquecidas, né, e a gente precisa reforçar isso. Né, a gente tem a chance de reforçar isso agora com a FEVEST, né, com a retomada dessa nova direção e tudo mais. Não estou falando isso porque o meu irmão hoje é presidente do sindicato, é o meu desejo para o setor, né, e é o desejo da minha família para o setor, porque, afinal de contas, são muitas famílias dependendo disso. Encerramos por aqui hoje. Obrigada pela atenção e até a próxima sexta, às 19 horas.